Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estou aqui com você mais uma vez para falar um pouquinho a respeito do Salmo 133, que fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma palavra tão maravilhosa que às vezes, por ser um salmo tão pequeno, esquecemos a profundidade desse salmo. Principalmente que esta passagem ela está ligada também ao lado sacerdotal. Porque quando fala que desce sobre a barba, e a barba de Arão, é o ato sacerdotal. Ou seja, a responsabilidade daqueles que amam a Deus. Porque o sacerdote ele tem a responsabilidade, a incumbência de apresentar as pessoas a Deus e as suas necessidades. Isso é uma das funções de um sacerdote nos dias atuais. Ou seja, através da oração, ele está ali clamando por aquela pessoa que chegou até ele, apresentando a sua dificuldade, seja ela qual for. Mas também a igreja, os irmãos, eles têm essa responsabilidade. E aí vem o termo que nós conhecemos que é koinonia, que é uma comunhão entre os irmãos. E essa comunhão, ela é muito mais profunda do que podemos imaginar. Outro dia eu preguei a respeito disso lá no livro de Atos dos Apóstolos, que as pessoas elas pegavam os seus bens, vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, para que não houvesse necessidade a nenhum dos irmãos. Isso é uma koinonia. É quando você consegue tomar uma atitude que beneficia não somente você, mas beneficia a toda a congregação, beneficia aos irmãos, aos necessitados da igreja. E nós percebemos que com o tempo, a igreja ela tem adotado uma linha, e quando eu falo igreja em geral, nós adotamos uma linha muito particular, ou seja, do sacrifício, da oferta. Fazemos principalmente quando estamos precisando de alguma coisa e numa base de barganha com Deus, pegamos e fazemos o voto do sacrifício. Eu não estou dizendo que você não possa fazer. O problema é se fazemos isso somente quando temos a nossa necessidade. E não fazemos isso pela a necessidade do próximo, do nosso irmão, daqueles irmãos em Cristo que estão passando dificuldade. Eu vou dizer algo aqui para você, que talvez vai soar de uma forma estranha e até mesmo parecendo uma falta de fé. Mas se prepare, porque daqui para frente as coisas não serão fáceis. A tecnologia que está vindo daqui para frente é para tirar emprego dos seres humanos. Cada vez mais os seres humanos vão ficar desempregados. E nós sabemos muito bem quais são as consequências na vida de uma pessoa que está sem recurso para se manter. Ele se sente incapacitado, triste, desesperado, angustiado. E aí que entra o papel fundamental da igreja. Mas o papel não é do governo? Sim, mas o governo não vai cumprir totalmente esse papel. E quando cumprir, ele vai exigir fidelidade de você, igual acontece nas grandes ditaduras. O povo, para receber alguma coisa, ele tem que demonstrar sua fidelidade àquele governante. Mas o assunto não é basicamente sobre política, mas sim a respeito disso. Então, nós vamos ter que deixar de lado as nossas diferenças para cumprir aquilo que é um papel de amor, de comunhão dos irmãos. E qual é a diferença? Porque com o tempo foi colocado no coração da igreja as diferenças políticas, teológicas, e isso fez com que ocorresse no coração de algumas pessoas uma separação entre outras pessoas. E faz com que, às vezes, você veja o seu irmão padecendo, tendo recurso, e não faz porque você fala assim, eu não vou ajudar esse irmão porque ele é do partido A. Eu não vou ajudar esse irmão
porque ele crê diferente de mim na questão teológica. Ou seja, aí quando nós temos essa prática, nós pecamos, porque a Bíblia diz que aquele que tem recurso e vê o seu irmão passando necessidade e não o ajuda, você está cometendo pecado. E um pecado grave. Por que um pecado grave? É como eu estar à beira de um lago e alguém gritando por socorro, e eu tenho ao meu lado uma boia, eu tenho ao meu lado uma corda, é só eu lançar esta boia para que esta pessoa possa ser salva, mas o meu orgulho, as minhas diferenças dizem assim, não ajuda não, ele merece morrer, ele merece estar onde ele está. Isso não é o coração de uma pessoa que tem Jesus na sua vida. Isso é o coração de uma pessoa amargurada, de uma pessoa angustiada, de uma pessoa sem Deus. Então está na hora de acordarmos e percebermos que as armadilhas estão aí. As setas que a palavra de Deus diz, as setas do maligno, estão aí, vindo de todos os lados para nos separar. Você não pode, meu irmão, deixar de abençoar a vida do seu irmão. E como que você faz para abençoar? Primeiramente, você quer abençoar a vida de alguém? Ore. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus, discernimento. E peça a Deus para te mostrar. Às vezes você tem lá, pastor, eu quero ajudar alguém. O pastor da sua igreja, pastor, eu queria ajudar alguém. Talvez ele fale, irmão, aqui eu não sei. Mas quando você fala assim, Jesus, Espírito Santo, me mostra um irmão na igreja que eu possa estar abençoando. Sabe como que é isso, queridos? E às vezes é muito difícil. Eu acho que eu já contei esse testemunho em um vídeo meu, mas como são vários vídeos, que é difícil de saber em qual. Mas lembro-me que, ainda muito jovem, eu estava assentado na bateria, tocando bateria lá na hora do louvor, na igreja. E lembro-me que eu olhei para a porta e tinha um irmão lá, um obreiro na porta. E por incrível que pareça, não sei porquê, era um domingo, não tinha necessidade nenhuma. Eu estava, na época se usava o chamado vale transporte, que é para poder pagar passagem. E naquele momento eu olhei para o irmão, Deus falou comigo assim, abençoa a vida dele. Eu falei, Jesus, mas como que eu vou abençoar a vida do irmão? Eu vou orar por ele? O que eu vou fazer? Deus falou comigo assim, não. Dê os seus vale transporte para ele. Eu falei, mas quantos? Deus falou comigo assim, tudo. Eu falei, mas tudo, Jesus? Tudo? É, tudo. Porque sempre nós queremos apenas compartilhar parte daquilo que temos. Nós jamais queremos fazer um sacrifício total, não é mesmo? Apesar de Deus ter feito um sacrifício por inteiro quando Ele enviou Jesus. Foi um sacrifício por inteiro, não foi pela metade. E ao término do culto, eu fui cumprimentar aquele irmão e em seguida falei com ele assim, meu irmão, eu estava ali e Deus mandou te abençoar. E ele falou comigo, amém, eu recebo no nome de Jesus. E quando eu arranquei a cartela de vale transporte, dei na mão dele, ele começou a chorar. Para alguns pode parecer pouco, mas para ele era muito. Ele começou a chorar. E ele disse, meu irmão, eu estava aqui sem saber como que eu ia fazer. Eu peguei no serviço. Ele mora aqui no chamado bairro, morava, no bairro chamado Santa Rita. E ele arrumou um serviço, que ele era pedreiro, para ele poder fazer um serviço, mas era lá no bairro Santa Efigênia. Então era bem longe em relação à distância. Ele falou, eu não sei, eu não sabia como é que eu iria fazer para poder ir trabalhar. Eu falei, Deus entrou com providência e mandou te abençoar. Então, isso é um meio de abençoar a vida daquele irmão em uma necessidade. Uma necessidade que o pastor não sabia, uma necessidade que outras pessoas não sabiam, mas o Espírito Santo de Deus sabia. Ele me colocou no local certo, na hora certa e com a pessoa certa. Eu só tive que ter um coração espontâneo para abençoar a outra vida.
Agora, é fácil ter um coração espontâneo, abençoador? Não. Não é, porque em alguns momentos você também tem as suas necessidades. E é um desafio você abrir mão da sua necessidade ou necessidades para abençoar a vida de outras pessoas. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque quando você faz isso, você cria uma experiência com Deus, e Deus ele faz com que a sua vida seja abençoada para que você possa abençoar novamente outras pessoas. Então o que Deus ele quer em nós nesses dias é esse coração voluntário, abençoador, um coração que sente a dor do seu irmão, o coração de uma pessoa que se propõe às vezes a orar pelo seu irmão, se propõe a visitar o seu irmão. Lembro-me que quando jovem ainda, eu e algumas jovens da igreja fazíamos visitas, isso independente do pastor, não tinha nada a ver com o pastor. Nós criamos na época, com a autorização do pastor, é claro, a igreja ciente, nós visitávamos do nada, chegávamos na casa dos irmãos e eles, o que aconteceu? Nada, irmão, sentimos de Deus, viemos aqui trazer uma pequena palavra para a irmã, orar com a irmã, e a pessoa chorava e às vezes abria o coração ali, sabe, aquela pessoa estava passando por uma luta sozinha e às vezes a única coisa que ela precisava era um abraço, ela precisava de uma palavra. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão se sentindo sozinhas? Quantas pessoas que estão no meio de uma grande igreja que tem 2.000, 3.000 pessoas, 500 pessoas, e ela se sente sozinha, porque ninguém consegue olhar a dor dela, ninguém consegue dar uma palavra amiga para essa pessoa, de dizer para ela, irmã, nós estamos aqui ao seu lado, nós estamos orando com você, a sua luta não é só sua, a sua luta é nossa. Nós a partir de agora vamos colocar em oração com as irmãs, com os irmãos, com o pastor. Nós vamos levar para o pastor a sua situação e nós vamos, como igreja, abençoar a sua vida em tudo que nós pudermos abençoar. É assim que funciona, queridos. Em alguns momentos você vai abençoar com oração. Em outros momentos você vai ter que levar um recurso para abençoar essa pessoa que talvez está com a sua luz cortada. Talvez ela está sem ter o que comer dentro da sua casa, ela está desempregada. E você pode ser a porta que Deus vai usar para abençoar esta vida. Então, que venhamos pedir o Espírito Santo para que possamos ser esta bênção, para que possamos ser esta porta de bênçãos para outras vidas. E que não venhamos deixar que as nossas lutas pessoais e particulares nos impeçam de ser uma bênção. A palavra de Deus diz, um dia Deus disse para Abraão, se tu uma bênção, e ele foi uma bênção. Ele foi uma bênção maravilhosa, e até hoje existem frutos da bênção que é o pai Abraão, chamado pai da fé. Então que nós possamos ser uma bênção para a nossa igreja, que possamos ser uma bênção para os nossos irmãos, para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa comunidade. De alguma forma, precisamos ser uma bênção no nome santo de Jesus. Amém? Quero orar por você, para que Deus te abençoe nesse dia, para que seja um dia de bênçãos e de vitória para a honra e para a glória do Senhor. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estas vidas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa fazer delas um canal de bênção para abençoar outras vidas. E que o inimigo, Pai, não venha impedir o crescimento desta vida, o crescimento de ser uma bênção no Teu reino, Pai. Que toda a ação que venha tentar impedir, caia por terra agora, na autoridade poderosa
do nome do Senhor Jesus, mas abençoa o dia desta pessoa com as tuas ricas bênçãos. Em nome de Jesus, eu oro a ti. Amém. Que Deus te abençoe e um dia maravilhoso para você, no nome do Senhor Jesus.